Bom, vamos lá. Eu comentei no vídeo anterior que eu venho passando por alguns estresse, eu tive uma frustração muito grande na vida aqui fora e eu venho passando por algumas mudanças, o que tem me deixado bem estressada, bem instável. E, pois bem, a conta chegou. Eu estou com herpes zoster, que é o vírus da catapora que resolve acordar no nosso corpo. Essa herpes, ela costuma aparecer em pessoas bem mais velhas, mas quando acontece na minha idade, é por baixa imunidade causada por estresse. Então, todo esse estresse que eu comentei, que eu venho passando, ele se refletiu no físico e não está sendo legal. Eu acredito que quando uma doença ela vem pro físico, né, pro corpo físico, seja uma gripe, uma alergia, a herpes no meu caso, é porque no mundo sutil, né, no mundo mental, emocional, ele já tá sobrecarregado, ele já ultrapassou o limite. E eu achava que tava tudo bem, sabe? Ou pelo menos eu achava que eu tava conseguindo lidar com as coisas de uma forma ok, sabe? A herpes, ela afeta principalmente o sistema nervoso, que seria o condutor para que a infecção se desenvolvesse. Tipo, um sistema nervoso em alerta é gatilho pro vírus acordar. Bom, de primeiro momento eu neguei muito, eu fiquei com muita raiva de mim mesma por ter deixado chegar nessa situação, nesse ponto. Mas é claro que a gente não consegue enxergar, né? Quando a gente tá ali no meio da tempestade, a gente não consegue enxergar que tá passando por uma situação ou por algo, né, desse jeito. Eu sabia que eu tava passando por um estresse, eu sentia um medo, né? Eu senti que eu estava sempre num estado de alerta de que a qualquer momento tudo ia desmoronar, sabe? Então, quando eu me vi com o diagnóstico ali no meio do caos, porque pra quem já teve, sabe como que sai as feridas no corpo e não é legal, né? Dói muito, tem a dor do nervo e tem a coceira das feridas, né? Então, tipo, não é legal. Eu me desesperei, claro. E aí o ego entra em ação, né? Tipo, como assim ficar parada? Como assim você não vai trabalhar? Como assim? Mas eu consegui enxergar o que aquilo estava querendo me trazer, sabe? Como eu disse, eu acredito que quando algo vem pro físico é porque... Volta. Nossa, eu mexi no meu ouvido. Nada a ver. Como eu disse, eu acredito que quando algo vem pro físico é porque no sutil ele já tá sobrecarregado, ele já tá ali no seu ponto máximo. E a carga daquilo se manifestou no físico. Mas eu também acredito que veio como uma forma de abrir os meus olhos para a forma como eu estava vivendo a minha vida. Eu estava muito na frequência do medo, eu estava muito vibrando na frequência da preocupação, com medo de que as coisas não fossem dar certo, de que não ia dar conta, de que algo ruim em algum momento ia chegar. Eu estava me mantendo sempre em alerta, eu sentia isso. Apesar da minha rotina não estar tão puxada, eu me sobrecarregava mentalmente. Porém, eu consegui enxergar também pequenas coisinhas que eu vinha fazendo no meu dia a dia que tava me drenando essa energia, que tava me deixando assim meio em estado de alerta e que não tava ajudando em nada. E uma delas foi muito celular, né? Ficar muito ali nas redes sociais e no celular. Eu já passei quase 2 anos fora das redes sociais e foi uma bênção na minha vida. Mas eu também sentia muita vontade de voltar e por isso eu voltei, mas eu percebi que isso estava sendo algo que estava me dando uma carga mental muito grande, assim. É aquela questão de você acordar de manhã, já pegar o celular, já ficar olhando e tudo. Então esse foi um ponto que eu percebi que eu precisava mudar, eu precisava tirar isso da minha rotina, de acordar mais com calma, não absorver tanta informação assim na primeira hora do dia. Eu tenho só uma questão que é mandar mensagem para minha mãe, né? A primeira coisa que eu faço, mas não abrir as redes sociais e assim, e fazer minhas coisas. Tô tentando ler mais de manhã, sabe?
tentar ocupar ali a mente para não ficar buscando essas coisas das redes sociais. E segundo, foi que eu sentia que eu tava uma preocupação muito grande. Eu tava vivendo nessa vibe da preocupação de que eu precisava a todo momento estar trabalhando ou que eu precisava ter trabalho todos os dias, né, o dia inteiro. E eu não consegui ver que a rotina que eu tô vivendo hoje, né, a forma como minha vida tá hoje, foi um sonho um dia. Um dia eu sonhei em ter uma rotina flexível, em ter um trabalho que me proporcionasse essa rotina flexível. Um dia eu sonhei não trabalhar mais de sábado e domingo, porque desde que eu cheguei na Austrália, há 3 anos, eu trabalho aos sábados ou aos domingos, ou os dois juntos. Então essa vida, essa rotina foi um sonho, eu consegui alcançar ela, mas ao invés de eu conseguir ver e agradecer, eu pirei, eu noiei e eu comecei a me estressar porque eu precisava colocar coisas nessa rotina. Eu precisava ocupar, trabalhar. Tudo bem que hoje o meu trabalho, ele exige sim um cuidado maior comigo mesma, tanto físico, mas acho que principalmente mental e emocional, porque eu trabalho cuidando de idosos. Então, a energia que eu disponho, né, que eu dou ali no serviço, ela é muito grande e pode acabar ultrapassando os meus limites. O que eu acho que já foi, que isso pode ter sido sim uma contribuição para esse estresse todo, né, tudo, porque eu acredito que eu já tenho ultrapassado o meu limite em alguns momentos, assim, no meu trabalho. Então, é isso. Mas eu sinto que eu estava, assim, demandando uma energia muito grande, mentalmente falando, né? Comigo mesma, assim, uma preocupação, um medo, uma insegurança. E, claro, a junção de várias outras coisas que já aconteceram, né? Então, uma hora, isso ia estourar, né? Mas o que eu queria trazer é que muitas vezes, quando algo se reflete no físico, a gente não para analisar o que aquilo tá querendo nos mostrar, o que aquilo quer dizer. A gente não para entender o que a situação tá querendo nos falar. A gente toma um remédio e fica por isso. Só que muitas vezes a causa da questão não tá no físico, não tá em tomar um remédio. Lógico, claro, tem que tomar os remédios, né? Sim, mas muitas vezes a causa, ela tá no mundo sutil, ela tá nesse estresse mental, ela tá nessas emoções ali, todas sobrecarregadas. Então, quando algo é manifestado no físico, eu acho que primeiro a gente tem que buscar entender o que aquilo tá querendo nos trazer, sabe? O que é pra gente olhar, o que é pra gente entender. Olhar pra nossa vida e tentar ver o que a gente tá fazendo de errado, como que a gente tá levando a nossa vida e o que não tá mais funcionando, sabe? Porque eu acho que muitas vezes ali na vida automática do dia a dia, a gente não percebe e a gente só vai levando, até que chega um ponto que o corpo não aguenta mais. E foi o que aconteceu comigo, porque eu precisei parar, eu precisei ficar uns dias em casa, e a forma como eu vinha vindo antes, eu não podia parar, eu não aceitava parar, né? Eu não aceitava não trabalhar. Bom, mas acho que eu vim aqui desabafar de novo, porque eu achei legal trazer aqui como uma forma de talvez vocês perceberem quando algo acontecer assim na vida de vocês, em buscar entender o que aquela situação primeiro tá querendo trazer, né? O que a vida tá querendo nos mostrar com base naquela doença que se projetou no físico. Nesses dias que eu fiquei em casa, eu tentei ao máximo, assim, não me preocupar. Eu me proporcionei assistir série, dormir, fazer meus crochês, ler meus livros. Eu tentei ao máximo desacelerar mesmo. E eu consegui trazer consciência para o que estava de errado, sabe? E como eu agora preciso aprender a jogar o jogo certo, né? E é isso. Obrigada por me assistirem, obrigada por escutarem eu desabafar aqui.
E a gente se vê no próximo vídeo.